Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria para nós nos apresentar mais uma vez no momento redenção, esse momento em que nós trazemos algumas reflexões importantes, considerando a atualidade em que estamos passando uma série de dificuldades, com a pandemia aí fazendo vítimas e coisas outras acontecendo em torno, trazendo sofrimento, incompreensão, né? E vamos hoje tratar de um assunto muito importante. Aliás, importantes são todos os assuntos que nós tratamos aqui. O tema é instrumentos de violência e instrumentos de paz. Vamos analisar tudo aquilo ou alguma coisa, tudo aquilo é um pouco forte, né? Mas alguma coisa que se torna instrumento de violência e algumas coisas também que se tornam instrumento de paz, para que nós possamos fazer escolhas que instrumentos utilizarmos na nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Bom, vamos primeiro aos instrumentos de violência. A doutrina espírita, e Kardec frisa muito isso em várias oportunidades, na Revista Espírita também, que o orgulho e o egoísmo se tornam as grandes dificuldades na realização do progresso, no nosso progresso. Quer dizer, nós vamos progredindo moralmente, porque a inteligência está em constante progresso. Mas o progresso moral que nos falta é, às vezes, obstado, dificultado pelo orgulho e pelo egoísmo. E nós estamos tratando de instrumentos, dos instrumentos de violência. Então, o egoísmo e o orgulho, à medida em que erguem barreiras sólidas entre as criaturas, passam a ser instrumentos de violência. E o orgulhoso, ele acha que seus pontos de vista são os melhores. E por isso, muitas vezes, ele parte para o fanatismo, que é um grande instrumento de violência. Às vezes ele parte para um autoritarismo, resultado desse orgulho. Ele pensa que ele é o dono do mundo e todos têm que aceitar a opinião dele. E o egoísmo, na medida em que nós retemos todos os bens e somos incapazes de servir, de ajudar aqueles que necessitam mais do que nós. Claro que nós temos direito a ter o conforto que desejamos, conquistado através do trabalho, não por métodos equivocados, não, através do trabalho. Define a doutrina espírita o trabalho como toda atividade útil. Então, na medida em que a gente retém e não sabe abrir mão, nós geramos violência. Então, a gente observa que o orgulho e o egoísmo exacerbado em nós acabam se tornando instrumentos
de violência. Haja vista o que já ocorreu várias vezes, as famosas carteiradas, né? Onde a violência moral ali se fez presente, né? Pessoas ferindo até as autoridades ali no momento, porque há autoridades destinadas às praças públicas para a preservação da harmonia, da tranquilidade, para fazer cumprir as leis. E a gente observa que, devido a esse orgulho exacerbado, surge uma violência que as pessoas agridem o outro, querem rebaixar o outro. Não é um instrumento de violência, é o orgulho. Não é um instrumento de violência o egoísmo, é. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec diz que o isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Claro, quando você se isola voluntariamente para não querer conviver com as pessoas, você não progride. E ele diz que esse isolamento voluntário, quando a gente se determina para não querer conviver com a diversidade humana, esse isolamento, tanto religioso quanto social, conduz ao egoísmo. Às vezes as pessoas veem na religião que professam um processo de poder até. E aí, a minha religião é melhor do que a sua. Como? As religiões, no seu projeto doutrinário, elas têm boas propostas. Agora, nem sempre os adeptos estão seguindo, até no espiritismo. Doutrina espírita são os princípios que nos foram passados pelos espíritos superiores através do processo criado por Allan Kardec, chamado de ciência espírita, em que ele criou uma metodologia apropriada para se relacionar com os espíritos, e os espíritos mais adiantados do que nós vieram para nos instruir, para nos esclarecer. E eles estão até hoje nos esclarecendo. Mas aí é preciso que nós, espíritas, comecemos a pensar o que nós estamos fazendo desse esclarecimento. Às vezes, esse esclarecimento está todo no cérebro. Nós sabemos de cor as questões, o número das questões do Livro dos Espíritos. Nós, para demonstrarmos até conhecimento, nós decoramos alguns trechos, né? E exacerbamos aí o orgulho, a vaidade. Isso é violência também. À medida em que a gente quer impor a religião da gente, é um ato de violência. A doutrina nos propõe a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o caminho religioso que eu acho conveniente para mim, como você tem. O livre-arbítrio também, a liberdade de escolha. Agora, uma coisa é certa: se a semeadura é livre, se as escolhas nossas são livres,
A colheita é obrigatória. Nós vamos colher o resultado do que fizermos. É a lei de causa e efeito. Vamos a um segundo item como instrumento de violência. A religião, como sistema autoritário de poder sobre as criaturas, consubstanciando ou se estruturando em cima de uma ideia de Deus, mas de um Deus violento, vingativo e exclusivista. Isso produz violência, sim. Esse tipo de religião produz violência, porque eles acham que só eles estão certos e que aqueles que não pensam como eles devem ser eliminados. Que isso? Não é violência? É. O poder religioso, meus irmãos, é um poder, no meu entendimento, difícil de se lidar. Porque aquele que se acha possuído do poder religioso, ele acha que tem direito sobre as consciências alheias. Deus tem. Nós não temos, nem ninguém tem sobre nós o direito às nossas consciências, nem nós temos as consciências dos outros. Então, a religião pode sim ser um instrumento de violência, na medida em que ela usa os seus adeptos para impor a sua crença. A gente tem assistido no nosso país centros de umbanda e de candomblé serem destruídos. Que isso? Que direito? Eles têm o direito de praticar a religião deles como nós temos o direito de praticar a nossa. E convenhamos, a Umbanda tem uma missão importante no nosso país, não só religiosa, como social também. Bom, vamos para o terceiro item como instrumento de violência. A miséria, resultado do descaso com as classes mais pobres. Quer dizer, a miséria pode ser um instrumento de violência, sim, porque a pessoa com fome, vivendo em condições miseráveis, ela pode partir para a violência, sim. Vejamos que na questão 930 de O Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, os espíritos dizem: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vejam os espíritos, na questão 930 de O Livro dos Espíritos, dizendo que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, com base nisso, a nossa sociedade não está organizada ainda segundo a lei do Cristo, porque morrem pessoas com fome. Então, a miséria. E quando nós estamos falando da miséria, se estende. A questão do saneamento é uma questão de uma necessidade primordial. E as famílias mais pobres não têm esgoto. A parte sanitária, como é que uma sociedade pode viver bem quando, de um lado, a gente vê uma opulência, né? E do outro, a gente vê uma miséria que nem um esgoto tem a residência, as residências de determinados lugares. Quer dizer, a miséria pode ser. Nós não estamos afirmando que a miséria é, mas ela pode sim ser um instrumento de violência
À medida que as pessoas com fome se revoltam, com fome guardam ódio dentro de si. Agora vamos para outro item como instrumento de violência. A ignorância, fruto do descaso para com a instrução de um povo. A ignorância, sim, instrumento de violência. Quanta violência é perpetrada resultado da ignorância, mas fruto do descaso do poder público com a instrução do povo. Há um caso interessante no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ao final, há depoimentos de vários espíritos. Aquilo é interessante, porque ali a gente vê espíritos que estão em situação feliz no mundo espiritual, ou em boas situações, ou em situações mais ou menos, ou em situações difíceis, como resultado da vida que levaram aqui. São depoimentos interessantíssimos. E vejam, com relação a essa questão da instrução do povo, o que disse Jacques Latour em seu depoimento, colhido por Kardec e constante no livro Céu e Inferno. Jacques Latour foi um criminoso que, desencarnando, perseguido no mundo espiritual por suas vítimas, um dia, depois de tanto sofrimento, desperta para a necessidade de mudar tudo aquilo. Então, a partir do momento que ele desperta e quer mudar, ele recebe a ajuda do mundo espiritual. E aí ele é levado a manifestar-se numa casa espírita, naquela ocasião. E olha, um ex-criminoso o que diz: como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam instrução a classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro. Olha, Jacques Latour, um ex-criminoso, falando que como a ignorância é fatal para tantas pessoas e que responsabilidade assumem aqueles que negam instrução às classes mais pobres da sociedade. Não é com polícia e soldado que nós vamos prevenir. Prevenção é com educação, é com instrução e educação moral. Claro, contenção, sim. Nós precisamos da polícia, nós precisamos dos soldados para conter o que aí está, certo? Uma polícia bem treinada, para que não haja esse tipo de violência que nós assistimos nos Estados Unidos e aqui mesmo, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, né? Mas a polícia e o soldado não previnem crimes. Eles colaboram na contenção. A prevenção está na educação. Veja, um espírito de um ex-criminoso nos instruindo. Veja como é importante essa comunicação com o mundo espiritual, que nos traz esclarecimentos importantes para a condução da nossa vida aqui. Outro instrumento de violência, a falta da educação moral. Antes ali, falamos em instrução, porque o próprio Jacques Latour fala, né? Que responsabilidade assumem aqueles que recusam instrução a classes pobres da sociedade? Assume uma responsabilidade grande diante de Deus. Agora vamos falar como instrumento
de violência, a falta da educação moral. E retornamos ao Jacques Latour. Olha o que ele nos diz ainda na manifestação que ocorreu. Ele diz: pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Quer dizer, Jacques Latour dizendo que, que aqueles que o vissem e que estão cometendo crimes, crimes do colarinho branco também, todo tipo de crime aqui na Terra, genocídio e coisas do gênero, nós vamos responder diante de nossa própria consciência, diante de Deus. E ele diz: pudessem esses me ver, ficariam apavorados diante das consequências, né? Ele estava sofrendo pelos crimes cometidos, a perseguição daqueles que ele assassinara aqui na Terra, né? Então, Jacques Latour mostrando essa questão da educação moral. Vamos atender a Jesus, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Vamos entrar na condição da empatia, a nos colocar no lugar do outro. Nós gostaríamos de passar fome? Não, o outro está passando. Se o outro está passando, vamos buscar ajudá-lo, não é? É o caso. Nós não nos comprometemos e não nos envolvemos com uma doutrina que esclarece e orienta, mas que também nos ensina a ter respeito pelo outro, seja de que crença for, nos ensina a ter respeito pelo outro ser humano. Meus irmãos, quem estuda a obra de Kardec mais profundamente, não só as 5 obras principais da codificação, mas, para mim, as obras da codificação são todas as obras de Allan Kardec. Porque quando a gente estuda a Revista Espírita, quando a gente estuda o livro Viagem Espírita em 1862, a gente percebe um Kardec humanista. É isso que nós estamos precisando, sermos seres humanos. E ficam alguns companheiros nossos se preocupando em serem seres angélicos aqui na Terra antes de serem seres humanos. Precisamos nos humanizar primeiro. E outro instrumento de violência é a falta de ética e de moralidade por falta de quem administra interesses públicos, gerando insegurança e desrespeito ao direito do outro. Quer dizer, falta de ética e de moralidade por por parte de quem administra interesses públicos, gerando insegurança e desrespeito ao direito do outro. Isso gera violência também, demais. Falta de ética. Nós estamos precisando de atitude, de ética, não é de falação sobre ética, nem valores morais, nem valores religiosos. Nós estamos precisando falar em atitudes, segundo a proposta do Cristo. Fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, ajudar para que haja uma coletividade mais sadia, mais solidária, mais fraterna, cooperarmos com o meio ambiente para que tenhamos um lugar para viver melhor, que os nossos netos, os nossos filhos e netos encontrem uma terra melhor e que nós mesmos, quando voltarmos aqui pela reencarnação, encontremos uma terra melhor.
não é o caso? Bom, elencamos aí alguns instrumentos de violência e vamos elencar agora alguns instrumentos de paz. Avaliação constante de sua própria relação com o ambiente onde atua. Quer dizer, se torna um instrumento de paz à medida em que nós avaliamos nossa postura no ambiente social, no meio onde nós atuamos, seja no centro espírita, seja no ambiente profissional, na família, na sociedade de uma forma geral. Nós avaliamos se nós estamos sendo fraternos, solidários, porque, veja bem, isso é um instrumento de paz. Na medida em que eu procuro me avaliar na relação que eu tenho com as pessoas que convivem comigo, e eu vejo que eu estou exacerbando no egoísmo e no orgulho, aí, como disse Kardec, reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer suas más inclinações. Então, temos que trabalhar esse orgulho exacerbado, esse egoísmo exacerbado. Outro instrumento de paz, construção de uma consciência individual e coletiva de autoestima. Eu só posso ajudar a coletividade de que eu participo nessa questão da autoestima se eu tiver autoestima. E ajudar as pessoas a terem autoestima, não a dependerem de mim, não a dependerem da casa espírita, mas terem autoestima. E à medida em que a gente desenvolve a autoestima, a gente busca crescer, evoluir, progredir, se melhorar. Sim. E aí, nós, de alguma forma, influenciamos o meio onde atuamos. Aí está um instrumento de paz. A oração. Claro que a oração é um instrumento de paz. Mas não adianta eu orar e pedir a Deus a paz para o meu lar, a paz para o meu ambiente profissional, a paz para a humanidade, se eu não estou buscando construir essa paz em mim. Porque a paz só vai surgir fora na medida em que eu começar a buscá-la dentro de mim. Porque na medida em que eu começo a buscar essa paz, eu começo a ver que eu estou cheio de conflitos. E na medida em que eu vou buscando resolver esses conflitos, eu vou influenciando o meio em que eu atuo, nesse sentido também de solução dos conflitos. E aí surge como instrumento de paz a oração. Vamos orar, sim, pedir a Deus que nos ajude a construir a paz em nós e levá-la àqueles que convivem conosco. O trabalho no bem, outro instrumento de paz. O trabalho no bem no sentido de ajudar o outro a se libertar, a crescer e não a ficar dependente. O trabalho no bem, ele se faz aí, é quando nós ajudamos o outro em partindo dele, nós o ajudamos para que ele cresça. Não que nós queiramos uniformizá-lo com as nossas crenças, mas nós o ajudamos a crescer em partindo dele, dos valores que ele tem. E daí nós os ajudamos nesse aperfeiçoamento que ele deve buscar. A busca é dele. Nós podemos incentivá-lo, sim, mas não que ele seja dependente de nós. De jeito nenhum, não há como. Todos nós temos as nossas dificuldades e precisamos, juntos, progredir, crescer, nos adiantar. Outro instrumento de paz,
trabalho assistencial onde a relação consigo mesmo e com o trabalho esteja em constante avaliação. Trabalho assistencial, assistir o outro, ajudar o outro nas suas necessidades. Essa pandemia está cheia de necessidades. É enfermos precisando de ajuda, né, do poder público. São pessoas que, por falta de ganho financeiro, estão passando fome nas comunidades carentes. Nós precisamos ajudar. Ajudar nesse trabalho assistencial, e esse trabalho deve estar constantemente avaliado da seguinte forma: por que eu estou ajudando? O que eu quero com essa ajuda? É que ele se melhore ou eu quero que me vejam como uma pessoa boa? Eu devo ajudar pressupondo a melhoria do outro, para que a minha ajuda vá terminar com a fome dele por algum tempo. E há muitos grupos, até nas comunidades, há muitos grupos sérios, como eu já disse várias vezes, fazendo trabalho sério. E eu já disse também, eu achei, você também pode encontrar. E aí, veja, nós conseguimos encontrar a conta e depositar uma quantia, por menor que seja, é uma ajuda que, somada às outras, vão dar um montante que, de alguma forma, vai ajudar esses grupos a comprar alimentação e material de higiene a esse pessoal que está passando dificuldade. Bom, outro instrumento de paz: sair do isolamento religioso e colaborar com a construção de um mundo melhor, nos seus diversos aspectos: religioso, político, econômico, cultural, artístico e social. Sair do isolamento religioso, sair daquela pretensão de achar que a nossa religião é a melhor do mundo, é a melhor para nós. Olha, a doutrina espírita eu elegi para me orientar os passos aqui na Terra. Agora, nem por isso a doutrina espírita poderá auxiliar outras pessoas. Cada um deve escolher o seu caminho e cabe a nós respeitar as escolhas. O isolamento religioso, nesse sentido, só dificultam as coisas, né? Então, no caso, instrumento de paz quando a gente sai dessa proposta de achar que a nossa religião é a melhor do mundo, é a melhor para nós. E a gente começa até a aceitar o outro, respeitar a religião do outro. Aí sim, aí as coisas começarão a mudar. Mas eu só respeito o outro quando eu me respeito também. Quando eu tenho a minha religião como algo importante na minha vida, como algo não que vem de fora me impondo posturas, mas como algo que está me ajudando a colocar para fora a herança divina, para colocar para fora, através da prática do bem, da oração, desses instrumentos de paz, eu colocar para fora essa coisa extraordinária que todos nós trazemos conosco, a centelha divina, a herança divina. Somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos conosco essa herança extraordinária, meus irmãos. E é preciso que avaliemos isso. Aí está na questão da autoestima, sim. Olha, Deus nos ama. Entenda isso. Na medida em que nós começamos a entender esse amor de Deus por nós, nós começamos a lutar para chegar cada vez mais perto dele, nos melhorando.
aos poucos, mas nos melhorando diariamente, buscando nos entender, buscando entender aqueles que convivem conosco e pensam diferente e sentem diferente. Quer dizer, o sair do isolamento religioso e colaborar com a construção de um mundo melhor, nos seus diversos aspectos. No aspecto religioso, vamos nos unir a outros religiosos para construir a paz, mas não é esses discursos de paz, de passeata, não. É concurso de paz na medida em que eu começo a conquistar essa paz e a transmiti-la à minha volta. E você também. Se eu me melhoro, se você se melhora, a humanidade melhora. Quer dizer, no aspecto religioso, político, se o companheiro pensa diferente em termos políticos, o problema é dele, não é meu. Eu tenho o direito de ter o meu viés político como cidadão. Eu não posso levar a política partidária para a casa espírita, mas eu, como cidadão, aliás, nós antes somos cidadãos antes de sermos espíritas. Então, como cidadão, eu tenho o direito e o dever de participar das eleições para eleger pessoas responsáveis e capazes de conduzir as cidades, os municípios, os estados, o país, né? E também, quer dizer, sair desse isolamento religioso, porque às vezes alguns companheiros pensam que orando o dia inteiro, participando de reuniões espíritas, nós estamos cumprindo com o nosso dever. Não, há um dever de cidadão e nós precisamos nos comprometer com ele. Econômico, sim, ajustando as nossas necessidades segundo o ganho que temos e não nos envolvendo muitas vezes em dívidas que vão destruir a nossa paz, a nossa tranquilidade. Cultural, cultura é importante. A arte é importantíssima. A arte salva. A arte mostra a sensibilidade do espírito. A música, a poesia, as diversas artes, o teatro e também na parte social, a vivência em sociedade, eliminando essas questões dificílimas que a gente enfrenta da homofobia, do racismo, da indiferença com relação aos mais pobres, da indiferença com relação a esse povo que mora na rua, a esses irmãos nossos, são irmãos nossos que moram na rua. Esses são os instrumentos de paz que nós podemos elencar. E antes falamos nos instrumentos de violência. Que tal se eu e você começarmos a avaliar isso e começar a pensar numa mudança, se for o caso? Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos acolha nas suas vibrações de amor e que os bons espíritos continuem a nos amparar e proteger, nos ajudando a caminhar com os pés no chão e o coração voltado para a paz, para a esperança, para o trabalho no bem, para ajudar na construção de uma sociedade mais justa. Que Jesus seja com todos nós. Muita paz para todos vocês.